Né, no início do culto, mas o texto vai estar dizendo assim, como já foi lido, eu vou ler só o versículo 6, em que o pastor Wagner não leu, ele leu de 1 a 5, e a mensagem está de 1 a 6, e depois nós vamos entrar lá no livro de Hebreus, bem? Versículo 6 diz assim: e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então falaram em línguas e profetizaram. Amém? Amém. Está bem clara a leitura? Sim. Vocês querem que leia os versículos anteriores? Depois do meio da pregação eu leio. Vamos lá em Efésios. Capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. A partir do versículo 9. Todos acharam? Amém. Efésios fica depois de Gálatas. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 9. Amém? Amém. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Versículo 14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Glória. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Como é que é o nome do culto hoje? Enchei-vos do Espírito Santo. É um tema, né? Uma campanha. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é uma palavra de busca de avivamento, de busca de um relacionamento espiritual, um relacionamento com o Espírito Santo. Todas as quintas-feiras nós estamos ouvindo falar aqui na igreja sobre a busca do Espírito Santo, sobre os dons espirituais. O Senhor, Ele começou a falar comigo já há um bom tempo atrás sobre esta mensagem, sobre a igreja de Éfeso. Para ficar bem claro para os irmãos, essa igreja de Éfeso não foi Paulo que fundou. Não foi Paulo o primeiro pregador a entrar na cidade de Éfeso, mas ele foi o articulador doutrinário da igreja. Nós vamos ler no livro de Atos, se eu não estou enganado, capítulo 17 e 18, que um certo varão eloquente, com uma boa pregação, uma boa postura, um homem de Deus e de caráter, ele entra em Éfeso e começa a pregar a palavra de Deus. O nome desse varão é Apolo. Apolo era um discípulo de João Batista, um homem que buscou, junto com João Batista, entender os mistérios da graça. E ele creu que Jesus era o único Senhor, porque ele aprendeu com João Batista. E depois da morte de João Batista, e depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, Apolo
junto de si. E Priscila e Áquila eram já discípulos do apóstolo Paulo. Paulo já tinha pregado para Priscila e Áquila. Priscila e Áquila já conhecia a palavra, mas quando viu que Apolo estava pregando com ousadia, com intrepidez, com coragem, com verdade, na igreja de Éfeso, para o povo da cidade de Éfeso, o apóstolo Priscila e Áquila chama Apolo para andar com eles. E a Bíblia vai dizer que nesse período o apóstolo Paulo ele está encerrando a sua segunda viagem missionária e ele vai para Jerusalém. De Jerusalém ele vai para Antioquia, fica ali com alguns irmãos e depois ele volta e põe no seu coração a ir à Ásia pregar a palavra de Deus, e ele inicia-se então a sua terceira viagem missionária. E quando ele vai viajando no seu percurso, no seu caminho, ele chega a Éfeso. E quando ele chega a Éfeso, lá em Éfeso já havia um grupo de 12 homens que aceitaram o Senhor Jesus, que já era batizado. 12 homens que creram no Evangelho, como foi lido aqui pelo nosso pastor Wagner. Versículo 1 do capítulo 19. E sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, alguns homens que creram em Jesus Cristo. E quando ele viu aqueles homens, ele diz assim, e disse-lhe, versículo 2: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Olha a resposta daqueles homens para Paulo. E ele lhes disseram: não, nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Paulo pergunta mais uma vez para aqueles homens: em que sois batizados então? E eles responderam: no batismo de João. No batismo de João. Deixa eu falar uma diferença do batismo de Jesus para o batismo de João e a confusão que é nos dias de hoje. Amém? A Bíblia vai dizer assim: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está. Então uma pessoa que crê em Jesus e que não é batizada, ela tem salvação? Uma pessoa que crê em Jesus, mas ela não quer se batizar, ela tem salvação? Aí muitas pessoas falam: mas espera aí, a Bíblia diz: se não crer e não for batizado, não será salvo. Mas há uma grande diferença do batismo de João para o batismo de Jesus. Há uma grande diferença do ministério de João, do ministério de Jesus, para a revelação da graça. Vocês sabiam disso? João pregava assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Toda a pregação de João, você vai ler na Bíblia, vai estar essa frase: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, versículo 4, mas Paulo diz: certamente João vos batizou para arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus, ele pregava assim: é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou a vocês. O reino de Deus está entre vocês. Hoje nós pregamos a graça. Nós pregamos a graça. Nós acreditamos que pela graça seremos salvos e estaremos no reino de Deus. Que estaremos no reino de Deus. Ou seja, Jesus,
Batista, ele veio no período da lei e prega agora que a lei vai passar para o reino de Deus. E Jesus chega e fala: agora já não é mais a lei, agora é o reino de Deus. E quando Jesus morre e ressuscita, agora já não é mais o reino de Deus, agora já é a graça sobre vocês, a graça de Jesus que é derramada sobre nós, a graça de Deus que através de Jesus é derramada sobre todos aqueles que crerem. Todo aquele que crerem. É por isso que teologicamente, quando nós vamos ler o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, e falamos Novo Testamento, não quer dizer que eles estão no Novo Testamento, porque o Novo Testamento começa na cruz, e Mateus, Marcos, Lucas e João vai trazer a narrativa de Jesus antes e durante a cruz. Atos começa a narrar a vida de Jesus depois da cruz. Atos capítulo 1, você vai ver a vida de Jesus depois da cruz, as orientações para os seus discípulos, as aparições entre os discípulos, mostrando para todos que eles estavam vivos, a ordenança para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Que poder é esse que Jesus estava falando? Ele estava falando do Espírito Santo de Deus, que ele iria para o Pai, mas o Espírito Santo viria sobre nós. Agora nós precisamos entender que precisamos buscar com mais veemência, com mais fervorosidade o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está lá no livro de João capítulo 16, que nos convence do pecado, do juízo e da maldade. Ou seja, o pecado está dentro de nós, a maldade está dentro de nós, mas o Espírito Santo faz a gente ter um novo caráter em Cristo. Glória a Deus. Aí muitas pessoas ficam assim: eu tenho o Espírito Santo, eu falo em línguas, eu profetizo, eu tenho os dons, mas muitas das vezes essa pessoa não tem caráter de cristão. Outras pessoas não falam em língua, não tem dom, não dança, não sapateia no Espírito Santo, mas ele tem o caráter que o Espírito Santo quer dentro dele. Quer. Paulo chega para aqueles homens e diz: em que vocês foram batizados? Ele diz: nós fomos batizados no batismo de João. João pregava o arrependimento. O batismo de João era para arrependimento. Agora deixa eu falar com vocês: e o batismo de hoje é para quê? A gente tem aquela mania de falar assim: não, o batismo é arrependimento. Não, o batismo de hoje não é para arrependimento. O batismo de hoje é para confirmação de fé. O batismo de João foi para arrependimento. O batismo de Jesus, o batismo que batizamos nas águas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse batismo é para confirmação de fé. Aí a gente tem aquela mania, né? Vai descer um velho homem, vai descer o velho homem nas águas, e aquelas águas vão levar todo o pecado, toda a imundícia, vai levar tudo que estava sujo e vai levantar das águas um novo homem. Isso não é verdade, não é assim que falamos? Mas só que a Bíblia vai dizer assim: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Sabe quando você passa a ser uma nova criatura? Não é no momento que você desce as águas, é no momento que você levanta a sua mão e fala: Senhor, eu confesso que o Senhor é Deus. Senhor, eu te aceito como o único, suficiente Salvador da minha vida. Porque até essa expressão, eu te aceito, ela é errada, não é bíblica. Pois a expressão bíblica quer dizer aquele que confessar, ou seja, temos que levantar as nossas mãos e confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. No momento que nós fazemos isso, no momento que eu fiz isso, no momento que você fez isso, no
ser mais uma vez nova criatura, não tem base nisso. Então o batismo é confirmação de fé, irmãos. O batismo de João era arrependimento. O batismo de hoje é confirmação de fé. Eu vou batizar porque eu quero confirmar, confessar para a igreja e publicamente que eu sirvo a Jesus. Que eu sirvo a Jesus. Por isso que eu continuo com o mesmo discurso. Não existe nada, biblicamente, que impeça uma pessoa de descer as águas. Não existe nada, publicamente, que impeça uma pessoa de descer as águas quando ela quer. Ah, mas se o homossexual quiser ser batizado, não existe nada que ele impeça. Ah, se um bêbado, não existe nada que impeça. Esse negócio tem que fazer pré-batismo, da instrução, daquilo, tudo isso é só ritual. O que a gente tem que trazer para a pessoa é orientação de fé. Peraí, você tem fé no que você está fazendo? O que você está fazendo pode servir para você, para salvação, mas também para condenação. Esse tem que ser o nosso pré-batismo. Você quer batizar mesmo? Isso pode servir para você, para salvação e também condenação, hein? Fique esperto, porque no momento que você confessa publicamente que você é de Deus, você tem que seguir Deus, você tem que abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo te moldar de dentro para fora. Glória a Deus, sim. Não é igual muita gente acha que é de fora para dentro. Peraí, agora eu sou cristão, eu não posso usar mais bermuda, agora eu sou cristão, tem que andar bem alinhado, tem que andar bem vestido. O Espírito Santo tem maior interesse de mudar de dentro para fora. Caráter. A psicologia diz que caráter não se muda depois de velho. Não se muda caráter depois de velho. Psicologicamente não existe isso, mas biblicamente o Espírito Santo tem poder de fazer isso. Porque aquele que tem realmente um encontro com Cristo, que só pode ter um encontro com Cristo quando o Espírito Santo de Deus chama, quando o Espírito Santo de Deus entra no coração da pessoa, aí ela abre o coração para Cristo entrar. Cristo vem e joga toda a imundície fora, e a partir daquele momento te faz uma nova criatura. E aí você abre o seu coração para Cristo, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, e no mover do Espírito Santo, ele trabalhando. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que traficava não trafica mais, aquele que andava perambulando como mendigo não anda mais, porque Deus tem uma nova história. Deus pega o homem na justiça, Deus pega o homem no lixo, nessa jeita, e faz dele uma nova criatura. Aleluia! Aleluia! Isso tudo quando nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo. Paulo vai dizer para aqueles homens: olha, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que a voz dele haveria de vir em Jesus Cristo. Versículo 5: e os que ouviram falar foram batizados agora em nome de Jesus. Olha só, Paulo rebatizou aqueles homens. Peraí, agora vocês não são mais batizados com um batismo só de arrependimento. Agora vocês vão confirmar que são servos de Deus em Jesus Cristo. E tendo, aleluia, batizado eles em nome de Jesus, o texto vai ser bem claro. E impondo-lhe Paulo as mãos, sobreveio sobre ele o Espírito Santo, e então falaram em línguas e profetizaram. E impondo-lhe as mãos Paulo, sobreveio sobre aqueles homens o Espírito Santo,
texto vai dizer que era cerca de 12 homens. Aquele avivamento que aconteceu, Paulo limpando as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e eles falaram em línguas, e eles profetizaram. A partir daquele momento, aquela igreja cresceu tanto que passou a ser, teologicamente falando, muitos acreditam que a segunda ou até a primeira maior igreja que houve naquela época. A igreja de Éfeso foi a igreja que mais cresceu. Houve um avivamento tão grande naquela cidade, houve um avivamento tão grande naquele país, porque aquele país tinha um grande templo de Artemis. Aquele país era afundado no satanismo, nos livros de magia, nos livros. Aquele país era afundado no ocultismo. E a Bíblia vai dizer que aquelas pessoas, elas iam crendo em Jesus, e elas pregavam os seus livros de magia, elas pegavam os seus livros de ocultismo e traziam às praças públicas e colocavam fogo, porque a glória de Deus, a presença do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo era tão grande que as pessoas não podiam resistir, e deixava de lado tudo aquilo que não prestava para servir o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Teologicamente falando, aquela igreja cresceu tanto, irmãos. Vocês lembram do companheiro de Paulo, das suas primeiras viagens missionárias? Era quem? Quem lembra aí? Quem foi o companheiro de Paulo da sua primeira jornada missionária? Barnabé. Vocês lembram? Aquela igreja cresceu tanto que lá de Antioquia, Barnabé teve que sair para vir pastorear aquela igreja. Essa igreja cresceu tanto que Timóteo, conservo de Paulo, um pastor jovem, teve que descer para Éfeso para pastorear a igreja de Éfeso. Esta igreja cresceu tanto. Vocês lembram de João, o apóstolo do amor, o único apóstolo que permaneceu nos pés de Jesus na cruz? Vocês lembram das falas de Jesus para João na cruz e para Maria? Jesus olha para Maria e fala, Jesus olha para João e fala: João, olha aí a sua mãe. E olha para Maria e fala: Maria, olha aí o seu filho. Essa igreja de Efésios cresceu tanto que o apóstolo João, junto com Maria, mãe de Jesus, vieram morar em Éfeso para pastorear esta igreja. Esta é a igreja que o Espírito Santo derramou poder e manifestou graça. Esta igreja que o apóstolo Paulo vai escrever uma carta fazendo o aleluia dos dois primeiros capítulos de Éfeso, uma adoração, uma exortação a Deus, um louvor de gratidão a Deus. Quando você lê Éfeso capítulo 1 e capítulo 2, parece que você está lendo os Salmos. Por quê? Porque Paulo vai manifestar a gratidão de Deus pelaquela igreja. Ele vai dizer: bendito seja o Senhor que nos elegeu, que nos comprou. Bendito seja o Senhor que fez isso e aquilo. Bendito seja o Senhor que nos selou com o Espírito Santo da promessa. Bendito seja Deus, porque nos redimiu, porque nos lavou, nos comprou por alto preço. Aleluia, aleluia. Isso tudo porque Paulo olhou para um grupo de homens
para um grupo de crentes, que não foi ele que ganhou para Jesus, mas ele olha para aquele grupo e doutrina, e ensina, e trabalha com aquele grupo, e ministra sobre eles o Espírito Santo. Aleluia. Ministra sobre eles o Espírito Santo. Eu posso dizer aqui nesta noite que eu estou diante de uma igreja que nenhum de vocês fui eu que trouxe para cá. Nenhum de vocês eu me encontrei no mundo e preguei o Evangelho. Todos aqui já vieram com uma história. Todos aqui já vieram de um determinado lugar. Todos aqui já tiveram um encontro com Cristo. Todos aqui, quando chegaram aqui na igreja, já conhecia em parte a palavra de Deus. Já conhecia em parte a palavra de Deus. Mas, com ousadia, eu posso dizer: Deus me tirou lá do Espírito Santo, me voltou para essa cidade, para ensinar a cada um de vocês a ter um relacionamento real. Aleluia. E se você crê, eu vou orar junto com os pastores. Vamos colocar as mãos na sua cabeça e vamos ministrar sobre você o Espírito Santo. O Espírito Santo. Aleluia. Olha que emocionante. Paulo, ele chega em Éfeso e começa agora a falar com aquela igreja. No capítulo 1, no capítulo 5, qual nós lemos alguns versículos, no versículo 1 ele vai dizer assim: sedes imitadores de Deus como filhos amados. Sedes imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós, em sacrifício, em oferta e sacrifício a Deus, e cheiro suave. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí nós lemos o versículo 9: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. É provável uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, falar em línguas, ter a manifestação dos dons e não ter o fruto do Espírito? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Vou reformular a pergunta. É possível uma pessoa ser usada pelo Espírito Santo e não ter o fruto do Espírito? Quem acha que sim, levanta a mão. Só o Diácono Marcelo? Só o irmão Marcelo? Irmã Cleide? É provável uma pessoa que é usada pelo Espírito Santo não ter o fruto do Espírito? É provável. Sabe por quê? Porque a promessa que Deus vai fazer a primeira vez sobre o derramamento do Espírito Santo, ela está descrita no livro de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. E lá Deus vai falar assim: e acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu Espírito sobre toda carne. E carne é pecadora, carne é contaminada. E ele fala assim: vossos filhos e filhas vão profetizar, os vossos servos, os jovens vão
Santo nos selou. Ele nos selou. E qual é a representatividade do selo, irmãos? O que representa um selo? Nos dias atuais, vou nem levar nos dias antigos, mas nos dias atuais, segurança, responsabilidade. Quando você vai colocar qualquer coisa no correio, precisa de quê? Quando você envia uma carta pelo correio, sela o selo do correio com o brasão da instituição federal, deixa eu te falar, aquela carta passa a estar na responsabilidade da federação, o Estado, a Justiça, o país é responsável pelaquela carta. O Espírito Santo nos selou, e até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é responsável pela igreja. Ele é responsável pela igreja. Lá no livro de Tessalonicenses, Paulo vai dizer assim: grande é esse mistério, a qual o noivo se encontrará, a noiva se encontrará com o noivo, adornada, preparada, enfeitada. Como é que celebra um casamento? Um casamento digno, completo. O noivo chega, vem para o altar, o pastor fica aqui esperando, e lá vem a entrada da noiva. A noiva entra sozinha? Ela entra com quem? Com o pai, de mãos, de braços dados. Você consegue compreender esse mistério? Jesus aparecendo entre as nuvens, e o Espírito Santo com cada um de nós, de braços dados, dizendo para ele que eis aqui a sua noiva. Eis aqui a sua noiva. Você consegue compreender esse mistério? Aleluia. Aleluia. É essa a responsabilidade do Espírito Santo. É esse o compromisso que o Pai fez com o Filho e o Filho fez com o Espírito Santo. O Pai grita: quem enviarei? E o Filho grita: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Filho vem, e o Espírito Santo fala assim: agora deixa comigo, eu vou cuidar desse povo até você voltar, até o tempo determinado. É por isso que precisamos ser cheios do Espírito Santo. É por isso que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas como eu vi, recapitulando aqui que eu falei, uma pessoa pode ser usada pelo Espírito Santo, mas não tem fruto do Espírito. E o mais importante hoje para a igreja atual é ter fruto do Espírito. Na igreja primitiva, era assim, lá em Atos dos Apóstolos, as pessoas eram selecionadas para fazer alguma coisa dentro da igreja. A primeira qualidade era o seguinte: de boa reputação e cheia do Espírito Santo. Primeiro, boa reputação, cheia do Espírito Santo. Primeiro era posto em prova o caráter, e depois a pessoa tinha que ser cheia do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 6, vamos escolher 6 homens para este ministério, o ministério de diaconato. Primeiro, o que eles têm que ter? Quais as qualidades? Tem que ter boa reputação e cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai recomendar todas as vezes que ele vai falar sobre os ministérios dentro da igreja. Ele vai falar que sejam homens de boa reputação e cheio do Espírito Santo. Quem separar para o diaconato? Homem de boa reputação e cheio
de qualidade de vida se a pessoa é cheia do Espírito Santo. Porque tem muitas pessoas que andam por aí, são usadas, mas não têm boa reputação, ou seja, não tem o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é que te traz boa reputação. É o fruto do Espírito que vai trabalhar e moldar o nosso caráter. Ele está descrito lá no livro de Gálatas 5,16. Está do ladinho aqui, ó. Gálatas 5,16, isso mesmo? 5,9. 5,9. Porque o fruto do Espírito está. Não, universo, isso aí. Deixa eu passar algumas páginas aqui. É 5,16 em diante mesmo. Vou fazer uma leitura rápida. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque a obra da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, o domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem que ter o fruto do Espírito. Essa é a primeira qualidade de um verdadeiro servo de Deus. Mas a pessoa não pode se contentar só com ter o fruto do Espírito. Ela tem que ter dentro de si também a manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo quer manifestar poder e graça sobre nós. O Espírito Santo quer fazer maravilhas no nosso meio. Maravilhas como? Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer avivar, Ele quer fazer coisa extraordinária. E assim como aconteceu na igreja de Éfeso, um grupo de 12 homens fez aquela igreja ser uma das maiores igrejas do mundo. Hoje eu quero acreditar que se nós aqui nessa igreja, nesta noite, dobrarmos o nosso joelho e buscarmos com mais veemência o Espírito Santo, Ele pode fazer um avivamento tão surreal, tão imaginável, que a nossa vida pode ser transformada de uma forma impressionante, e que essa igreja possa ser uma igreja base para o grande avivamento espiritual dos últimos dias, para que essa igreja possa chegar aonde o Espírito Santo quer que cheguemos, possa cumprir o propósito de sermos cheios, de sermos agraciados, de estar vivendo o que o apóstolo Paulo disse aqui, aleluia, nessa carta aos Efésios, aleluia, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Aonde há o Espírito Santo não pode ter nenhum tipo de mentira. Aleluia.
aprovando, olha só, olha o versículo 10, aprovando o que é agradável ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Versículo 17, olha o que está escrito, que maravilha que está nesse versículo. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Tem como entender qual é a vontade do Senhor se não tiver o Espírito Santo? Não tem. E agora ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse vinho aqui, irmãos, não vos embriagueis com vinho, pode ter tantos significados. A gente acha que é vinho mesmo, pode ter tanto significado, tantos significados. Não vos embriagueis com vinho. A gente se embriaga com tanta coisa dessa vinho. Mesmo sendo crente, eu sou crente, eu não bebo. Mas a nossa sociedade está tão inflamada no pecado que a gente se embriaga em tanta coisa. A gente se embriaga com as redes sociais, com o celular na mão, de frente de uma tela de televisão. A gente se embriaga com o nosso travesseiro na nossa cama, com o nosso sofá luxuoso para sentar. A gente se embriaga com tanta coisa que não tem valor. E o apóstolo Paulo: mas enchei-vos do Espírito Santo. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Está na hora das nossas crianças buscarem a presença do Espírito Santo. Está na hora das nossas crianças buscarem a presença do Espírito Santo. Domingo passado eu falei um pouquinho. Eu tinha menos da idade do Isaac quando eu levantei a minha mão e aceitei Jesus como Salvador. Eu tinha 9 anos de idade quando aceitei Jesus como meu Salvador. Deixa eu falar com você, sabe de onde eu estava vindo quando aceitei Jesus como meu Salvador? Eu estava vindo de uma vivência de quase 2 anos dormindo na praça da rodoviária de Belo Horizonte. Há quase 2 anos dormindo no meio da praça da rodoviária de Belo Horizonte. Eu era praticamente um menino de rua. Até que um dia o Senhor, Ele olhou para mim e falou: não, você não vai ficar aí porque você é meu. Você é meu. É por isso que na primeira vez que eu entrei dentro da igreja, falei aqui no domingo, eu só chorava e falava: se o Senhor pode, muda a minha vida. E a primeira vez que Deus usou alguém para falar: esse menino vai ser pastor. Vai ser pastor. Irmãos, a gente precisa buscar mais o Espírito Santo na nossa vida. A gente precisa buscar as nossas próprias experiências com Deus. Eu sei que cada um de nós aqui, cada um aqui vai ter uma história para contar. Mas a gente precisa buscar mais. A gente precisa buscar mais. A gente precisa viver mais.
Às vezes a gente está aqui cantando alguns hinos simples. Aí, às vezes a igreja olha assim, de novo esse hino, por que não coloca uma coisa mais nova, mais sofisticada? Irmãos, às vezes o hino que nós cantamos aqui tem uma história de milagre, você não sabe. Às vezes o hino que nós cantamos aqui é antigo, repetido, tem uma história de milagre, você não sabe. Aqui Paulo está pregando para 12 homens que foram cheios. Agora eu pergunto a você: você quer ser cheio e revolucionar essa igreja? Revolucionar esse bairro? Ser um ganhador de alma? Ser um ganhador de alma? Todo aquele país chamado Éfeso, aquela cidade, creu e se tornou uma igreja potente, grande. Uma igreja importante no continente da Ásia. Isso tem que servir para nos impulsionar a fazer cada vez mais para Deus. Isso tem que nos servir para nos impulsionar a cumprir o ministério que Deus nos chamou. Que bom seria se todos que estivessem aqui estivessem hoje preparados para abrir o culto, para louvar, para pregar, para encerrar o culto, para celebrar uma santa ceia, a ceia do Senhor, para levar alguém nas águas batismais de um rio, ou piscina, ou qualquer lugar, e batizar aquelas pessoas. O Senhor não chamou nenhum de nós que está aqui hoje para sentarmos no banco. Todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Louvado e